Então, começando de fato a programação desse workshop, vamos assistir à primeira palestra, conforme a nossa programação. E para falar sobre os próximos 15 anos dos sistemas institucionais integrados de gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, convidamos aqui ao palco Gibeon Soares de Aquino Júnior, que é diretor de sistemas da Sinfo UFRN. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui, apresentando hoje, nesse evento, alguns avanços que a gente vem realizando, mostrar um pouco a perspectiva do que a gente vai ter para os próximos anos. Eu queria agradecer a todos pela presença e espero que vocês, de fato, aproveitem o evento. A gente vai estar a todo momento aqui disponível para tirar dúvidas, para esclarecer, para discutir alguns pontos. Espero que esse seja realmente um momento de colaboração, de cooperação, onde a gente possa trocar experiências e, de fato, promover esse sentido real que tem essa cooperação, que é de troca de experiências. Então, pronto. Então, eu recebi essa missão, de apresentar os próximos 15 anos aí dos sistemas, e o que é que a gente tem como previsão para acontecer nesses anos. Então, primeiro é o seguinte, todo mundo sabe que é bem difícil prever o futuro, e o Bohr, que é um físico, que é um prêmio Nobel também de física, ele já dizia que fazer previsões é muito difícil, principalmente sobre o futuro. E aí a gente tem algumas possibilidades. É difícil, mas existem algumas possibilidades. Mais recentemente vocês observaram algumas dessas possibilidades. Tem o gato Aquiles, que ele era um gato vidente na Copa e ele poderia fazer previsões. Em 2010 também teve o polvo, o Paul, que também fez algumas previsões sobre os resultados. Então existem essas opções no reino animal e outras no campo mais esotérico, como o vidente Carlinhos aí, que tem uma live no YouTube, vocês podem acompanhar algumas previsões dele. O Robério de Ogum também, e a mãe de Iná, que na verdade está falecida, mas durante muito tempo fez previsões importantes. Então, a questão, vamos voltando aqui para um método mais científico, o Confúcio, que é um filósofo e pensador chinês, ele já dizia o seguinte, se queres prever o futuro, estuda o passado. Então, a boa parte aqui da palestra vai ser, na verdade, a gente avaliar como é que foi esse passado, dos sistemas, da cooperação, para que de maneira mais definida, uma maneira mais correta, a gente possa, de fato, apontar com segurança qual é esse futuro. Não adianta eu estar aqui simplesmente especulando e visualizando coisas futurísticas se a gente não acompanha o passado e vê tudo o que aconteceu. Então, a palestra vai ser muito baseada nessa questão. Então, para a gente entender esse passado, a Puena aqui já apontou um pouco, que há 10 anos aí a gente teve o primeiro termo de cooperação, mas tem toda uma história até um pouco antes disso. Então, eu decidi voltar 15 anos. Se a gente quer ver os próximos 15 anos, então vamos voltar aos 15 anos atrás e avaliar o que é que aconteceu. Então, 15 anos atrás nos posiciona exatamente aqui, em 2003. O que é que estava acontecendo nesse momento? Em 2001, a equipe formada pela UFRN foi definida, uma equipe lá na Sinfo, para desenvolver o sistema acadêmico. Então, em 2003, essa equipe estava formada, desenvolvendo o SIGA-A. E para vocês terem uma noção do que estava acontecendo no ano de 2003, o que é que, do ponto de vista tecnológico, saindo um pouco da UFRN, o que estava acontecendo, é que em 2003 o Skype foi lançado. Então, antes disso, nem o Skype existia. O Facebook, em 2004, foi lançado. Então, nesse momento aqui, a gente não tinha Facebook, não tinha YouTube. O YouTube foi em 2005. E em 2007 foi que surgiu o iPhone. Então, apenas 4 anos depois desse momento é que a gente tem um iPhone. Já existia smartphone como o BlackBerry, mas
com as telas responsivas, começou a surgir, tá, em 2007. Em 2008 que foi o Android. Então a gente se posiciona, né, numa situação aí que hoje, né, nos dias de hoje, vocês conseguem conceber como é que seria a nossa vida sem um dispositivo móvel, tá, sem o YouTube, sem o Facebook. Então, se a gente olha para o passado e vê a quantidade de evoluções que ocorreram, né, nesse tempo de 15 anos, vocês imaginam também a dificuldade que é a gente apontar para os próximos 15 anos. Tá? Então, existem possibilidades, a gente vai definir algumas previsões aqui para os sistemas, mas é uma dificuldade enorme, principalmente porque essa evolução tecnológica ela acontece de maneira cada vez mais acelerada. Tá? Então, os passos que ocorreram nos últimos 15 anos, tá? O ritmo não vai ser certamente o mesmo dos próximos 15 anos, as coisas vão acontecer muito mais rápido. Mas voltando um pouco, né, aqui nessa história, tá? Em 2004 é que foi formada a equipe para desenvolver o CIPAC. Em 2006, né, a gente tem os primeiros módulos disponibilizados para o UFRN. Em 2007, o sistema acadêmico, né, o SIGA, ele tem os seus primeiros módulos disponibilizados, foram os módulos de pesquisa e graduação. E em 2007 também o SIG-RH foi lançado, tá? E em 2009 é que começa, tá, a ideia de uma rede de cooperação com 11 instituições. Tá? Em 2008, como foi falado aqui na abertura, né, aconteceu o primeiro termo de cooperação com a UFESA, mas ainda não existia o conceito de rede de cooperação, tá, com várias instituições. Então, apenas em 2009 foi que isso aconteceu com um grupo bem menor de instituições, tá, algumas da rede IFES, né, das instituições de ensino aqui, e outras da rede que na época foi chamada de rede MJ, tá, que aí avançou para se chamar rede Ciclo. E hoje essa é a abrangência dos sistemas. Tá? Nós já firmamos termos com mais de 50 instituições, tá? Apenas a UFRN, contando com as licenciadas nós temos ainda muito mais. Esse número passa de 60, tá? Contando todo o ecossistema que a gente tem. Né? Então a gente tem instituições públicas, tá? A gente tem empresas e tem a própria UFRN nesse ecossistema, tá, que se alimenta e todos cooperam para a implantação e evolução da administração pública com o uso dos sistemas. Então, essa é a abrangência hoje que a gente tem. E você tem uma série de sistemas. Tá? Você tem sistemas web, sistemas móveis, a gente tem várias soluções, tá, que vocês conhecem bem, cada uma delas. Tá? Algumas podem ser novidades para alguns, mas, de uma maneira geral, todos conhecem, tá, boa parte dessas evoluções e desses sistemas. Então, tem o CIPAC, que é o sistema administrativo, né, com seus diversos módulos, o SIG-RH, com seus diversos módulos também, o SIGA-A, tá, o sistema acadêmico com seus diversos módulos. Isso tudo é muito bonito, é muito legal, é uma história bacana, mas existe, né, problemas, né, a vida não é tão fácil como se imagina e como se pinta. Tá? Pelo menos lá na Superintendência de Informática, que é bem próximo daqui, tá? A vida é bem mais tensa e sem rodeios a gente também tem muitos problemas. Tá? Então, o que é que acontece lá? Acontece isso, né? A gente tem que manter os SIGs funcionando para 63 mil usuários da UFRN e mais, né, os usuários das 50 instituições, então isso já é um desafio enorme. Os sistemas hoje, contabilizando todas as funcionalidades que eles somam 10 mil funcionalidades, isso também é uma dificuldade enorme, tá? E a gente recebe aproximadamente 6 mil solicitações de mudanças por ano. Tá? Então, quando a gente junta todas as instituições do Brasil e todos os usuários internos solicitando mudanças, correções, esse número chega a aproximadamente 6 mil solicitações. E aí manter e operar esse conjunto de sistemas realmente é um desafio grande, né? O SIGA ele tem mais de 4 milhões de linhas de códigos e hoje apenas na UFRN, ele, né, somente falando da UFRN, ele roda em 14 hosts, tá, diferentes para a questão de balanceamento de carga, de alta disponibilidade. Tá? O CIPAC aí um pouco menor, né, 2 milhões e 700 linhas de código, roda em 4 hosts, e o SIG-RH 1,5 milhão de linha de código em 2 hosts. Então,
realmente é uma situação bem complicada aí o dia a dia. E aí, em julho de 2015, que foi quando, né, essa gestão assumiu lá a Superintendência de Informática, a gente fez uma avaliação, né, do que é que a gente tinha, e eu calculei lá, né, que a gente tinha uma pendência de 1.500 tarefas, né, solicitações de desenvolvimento que não eram atendidas, que não foram atendidas por causa de todo esse cenário, tá, que eu já apresentei aqui, né, dificuldade enorme de manutenção, né, são sistemas de grande porte, sistemas complexos, e uma escala, né, um volume muito grande de usuários e de instituições solicitantes. Então, o que acontecia era isso, né? Então, a realidade era uma e a expectativa era outra, né? Então, a expectativa que os usuários e os requisitantes tinham sobre a nossa evolução, tá, não era bem atendida, tá? E o que acarretava um baixo índice de satisfação dos requisitantes, né? Os requisitantes normalmente não estavam felizes, tá? E a gente realmente não conseguia atender, tá? Então o volume era muito grande, tá, de demandas complexas e que terminava centralizando, tá, tudo lá na Superintendência de Informática e criava um cenário bem difícil de manter. E aí, quando o primeiro plano que a gente fez foi esse, né, avaliando, né, a situação atual, como é que a gente vai querer um resultado diferente se a gente continua fazendo a mesma coisa, tá? Então, essa frase do Einstein aí é bem interessante, tá? E foi o que inspirou a gente, tá, a efetuar várias mudanças. Não adiantava continuar fazendo as mesmas coisas, a gente tinha que fazer mudanças significativas, tá, para que a gente conseguisse melhorar as coisas. E aí, essas mudanças, na verdade, podem ser resumidas em 3 ações. Tá? Foram 3 grandes ações, tá, que eu vou falar um pouco aqui para vocês, cada uma delas, e o que é que ela tem a ver, tá, com o nosso futuro. Então, as 3 ações foram otimização, tá, foi a primeira grande ação que foi realizada e que está sendo realizada ainda, tá, cooperação e inovação. Certo? Então, são as 3 ações fundamentais aí, que é o que está determinando e definindo o futuro que a gente vai ter para os sistemas. Então, vamos falar um pouco, né, na verdade, vou falar de otimização, mas só para entender que essas 3 grandes ações, elas, na cabeça, né, na minha cabeça e de todos que estavam participando, eles funcionam como ondas, tá, que tem aquela interferência lá da física, de interferência construtiva, né? Então, você tem a onda número 1, que é a de otimização, mas ela simplesmente começou, foi uma batida que já deu um resultado relevante, mas vem uma outra onda logo em seguida, que é a onda da cooperação, que ela já está em andamento também, e ela se soma à onda 1, e a 3, que está começando também, tá? Já tem várias ações de inovação sendo realizadas, e elas se somam, tá? E o que a gente espera aí para o futuro é realmente uma mudança significativa e perceptível para todos, tá? Então, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês cada uma dessas ações que foram realizadas, né, e como isso vai interferir no nosso futuro. Então, começando pela otimização, tá? Então, baseado naquele cenário de muitas demandas, sem capacidade de atender, né, a gente começou a fazer uma série de mudanças internas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, as pessoas que estão aqui na Sinfo perceberam lá e passaram tempos traumáticos, mas agora eles percebem, né, os bons resultados. Né, a gente teve, logo que a gente começou essa ação, a gente teve 4 equipes extintas, tá? 7 equipes novas foram criadas, 23 pessoas mudaram de função, 52 pessoas mudaram de lugar e 118 pessoas mudaram de lugar. Tá certo? Então, foi uma mudança realmente que a gente teve que mexer em processo de trabalho, infraestrutura, espaço físico, tecnologia, arquitetura, e essas mudanças continuam acontecendo. Tá? E essas mudanças foram muito direcionadas, né, para as boas práticas e bons né, e métodos que existem aí na engenharia de software e na indústria, né? Que a gente, na verdade, não adianta ficar aprendendo e inventando as coisas, né? Precisa estudar, olhar o que é que já existe aí no mundo lá fora, né? Porque no final das contas o que a gente trabalha com o desenvolvimento de software, muitas empresas, né, instituições no mundo todo que também têm a mesma experiência. Então a gente precisa estudar, precisa aplicar, precisa avaliar. Então foi muito isso que foi feito durante esse período.
E aí, né, alguns de vocês já conhecem, métodos Scrum, né, Kanban, uma série de métodos ágeis foram aplicados e a gente já começou a perceber o resultado logo no primeiro ano. Tá? Em 2015, tá, a gente já teve uma evolução aqui na quantidade de demandas que a gente tinha capacidade de atender. Tá? Então, vocês veem que nos últimos 3 anos aqui, tá, a gente tinha uma média aqui aproximada de 3.000 solicitações por ano que a gente tinha capacidade de atender. Já em 2015, com 6 meses apenas de implantação das mudanças, isso já pulou para 4.000. Em 2016, quando os processos já estavam mais maduros, isso também aumentou, tá, bem significativamente, e esse crescimento se manteve em 2017. Então, o último resultado de 2017, a gente foi capaz de atender num ano mais de 6.000 solicitações. Tá, um resultado surpreendente e bem animador, tá? Mas, na verdade, não é tão animador, né? O que é que aconteceu? A gente começou a perceber esse efeito, né? Que quando a gente perguntava quem precisa de mudanças no sistema, tinha um universo muito grande de pessoas que sempre precisam de mudanças. Né? Então, eu quero uma nova funcionalidade, eu quero um novo menu, eu quero um botão diferente, eu quero um relatório diferente. E aí a gente percebeu esse efeito. Né? Aquele mesmo gráfico agora estendendo um pouco, separando as tarefas que foram criadas e as atendidas. Tá? Então, você percebe que apesar da gente ter aumentado o crescimento das atendidas, houve um crescimento significativo nas criadas. As pessoas começaram a pedir mais. Né? Se atende mais, pede mais. Tá? E aí, né, criou o efeito aí que eu continuei com um cheque especial, com débito aqui, tá, de quase 1.000 tarefas, né, que criou uma frustração grande. Apesar de a gente ter aumentado a produtividade, as pendências continuaram as mesmas. Então, não dá para continuar fazendo a mesma coisa. A gente precisa mudar. Então, a primeira mudança que foi feita foi criada uma comissão, tá? Uma comissão chamada de COPS, que é a Comissão de Priorização e Evolução dos Sistemas, que é uma comissão formada pela alta gestão. Então, qual foi a questão aí que a gente teve que fazer? A gente convenceu toda a gestão de que não adiantava continuar fazendo a mesma coisa, a gente estava desperdiçando recurso, porque simplesmente a gente não tinha um modelo que alguém, do ponto de vista de negócio, né, de estratégico, priorizasse os principais projetos. Então, a gente precisava ter uma comissão que avaliasse esses projetos e pudesse priorizar quais eram as ações mais importantes. Então, foi criado esse comitê. E, além desse comitê, foi mudada, né, uma cultura que existia aqui, não sei nas instituições de cada um de vocês como acontece, mas aqui existia um modelo que qualquer usuário servidor poderia solicitar uma mudança no sistema. Então, ele está lá um dia vendo o relatório e diz, não, eu preciso de uma coluna nova. Então, ele ia lá e abria um chamado. Preciso de uma coluna nova. Só que imagine isso no universo aqui, né, a gente tem aproximadamente 5.000 servidores, tá? Todo mundo todo dia usando o sistema e pedindo novas evoluções, né? Criava um efeito bem danoso, que a gente tinha muitas demandas, e criava esse efeito mais perigoso ainda, que era o efeito de requisição de mudança. Quando alguém abre um chamado, ele espera que ele seja atendido. Tá? Então, a mudança principal que a gente fez depois desse negócio foi mudar esse conceito. Ao invés da pessoa abrir um chamado, ele propõe uma mudança, ele sugere uma mudança. Ele não requisita nada, a gente não tem necessariamente o compromisso, tá, de atender. Mas como é que essas coisas serão atendidas? Através do modelo de crowdsourcing. É um modelo colaborativo. Cada demanda dessa que é aberta, ela entra no sistema, tá, no sistema onde as pessoas podem participar, votar na ideia, tá, e baseado nas ideias que são mais populares, mais interessantes, né, a gente avalia e implementa. Tá? Então, é um modelo mais participativo, a gente dá voz a todos, mas não cria esse compromisso de necessariamente ter que implementar tudo. Pronto, e aí, saindo da fase de otimização, tá, a gente começa as ações de cooperação. Tá? A segunda ação, isso não significa que as de otimização terminaram. Tá? Então, na verdade, o que acontece é que as coisas se sobrepõem, como eu falei, né, naquela ideia das ondas lá. Então, nós temos um resgate, tá, que vem acontecendo, né, o resgate desse conceito de cooperação. Tá? Cada vez mais a gente tentando fortalecer, existe uma mudança cultural, existe uma mudança até na própria percepção de como as pessoas veem, né, esse processo aqui de cooperação. Tá? Eu acho que alguns de vocês já passaram por situações onde os gestores, os pró-reitores, ou os próprios administradores dos órgãos, né, de onde vocês estão lotados,
identifica esse modelo muitas vezes como um modelo de contratação, uma prestação de serviço. Eu estou adquirindo o sistema, né? Mas isso é totalmente equivocado. Tá? O que a gente tem aqui, na verdade, é uma rede de cooperação, tá? Que a UFRN, ela nesse momento está fazendo a governança, mas não necessariamente precisa ser o UFRN que faça isso. A gente tem um sistema em que todos, né, podem colaborar, podem ajudar para a evolução desse sistema. Então, é muito distante de um modelo de contratação. Tá? Essa ideia criada aí, muito equivocada, a gente precisa resgatar o conceito principal, que é esse conceito de cooperação. Nós, o UFRN, somos como qualquer outra instituição. Nós temos também necessidades, nós temos dificuldades e nós não conhecemos de tudo. Tá? Eu tenho várias experiências aqui, vou relatar só 2 exemplos que eu acho que são bem interessantes para demonstrar que a gente não tem, né, todo o conhecimento necessário para evoluir os sistemas. Né? Tem um caso, acho que um caso bem interessante, foi o caso da cooperação com a CGU. Né? Nessa cooperação com a CGU, foi a CGU que definiu, tá, junto com a gente, nos ajudou a definir como é que deveria ser o modelo de controle de frequência. Nós conhecíamos razoavelmente bem, mas eles conheciam muito mais do que a gente. Então foram eles que definiram, foram eles que determinaram as regras de negócio, né? E hoje o sistema está da forma como está porque a CGU, tá, homologou, definiu e implantou daquela maneira para eles. Né? Então a gente aprendeu muito nesse processo. Tá? Outro exemplo é o exemplo do controle de patrimônio almoxarifado. Tá? Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal conhecem muito mais de gestão do patrimônio do que a própria UFRN. E eles nos ajudaram a desenvolver e evoluir esse sistema. Se nós estivéssemos sozinhos nesse processo, nós não teríamos um módulo e um sistema tão robusto como a gente tem hoje. Tá certo? Então, essa é a ideia de cooperação. Tá? A gente não conhece tudo, a UFRN não é melhor do que ninguém. A UFRN apenas é um membro dessa rede, tá? E na cooperação, se todos estiverem em conjunto, a gente consegue ter um sistema e um modelo muito mais interessante de evolução dos sistemas. Então, começou essa mudança. Né? Então, foi também criada uma ferramenta denominada Oráculo, tá? Que essa ferramenta, né, eu acho que vários de vocês já utilizam, e o objetivo dessa ferramenta é as pessoas cadastrarem perguntas, dúvidas, e a ferramenta responder. Mas quem é que pode responder? Não precisa ser o UFRN, não precisa ser as pessoas da UFRN. Qualquer membro da rede que conhecer do negócio, conhecer de um módulo, pode chegar lá e responder uma pergunta, uma dúvida de alguém, participar. Tá? Essa é a ideia, a construção colaborativa do conhecimento. Também, né, foi criado, né, um processo novo que está como piloto, mas a ideia é a gente já oficializar ele a partir desse semestre. Tá? Algumas instituições estão participando como piloto e vocês vão ter uma apresentação específica aqui falando desse modelo de desenvolvimento colaborativo. Tá? Qual é a ideia principal? A ideia principal é a gente descentralizar. Não precisa que seja apenas a Sinfa ou a UFRN que corrija os bugs, que evoluam o sistema. Qualquer um que tiver conhecimento suficiente pode chegar lá, fazer a sua correção e submeter essa correção para avaliação. Isso foi muito inspirado no desenvolvimento de projetos colaborativos, de projetos open source. Então a gente pegou todas as práticas, estudou. Isso foi um projeto bem longo, de quase 1 ano, tá? Onde a gente conseguiu compilar as melhores práticas que existem para colocar num ambiente aí que permitisse de fato um desenvolvimento colaborativo. Então é isso que vai estar, né, sendo lançado e apresentado aqui nesse workshop. Modernização do apoio à implantação. Hoje também a gente acompanha todas as demandas, todas as dúvidas, tá, de uma maneira muito mais profissional. E temos uma equipe também aqui dedicada, tá, ao acompanhamento proativo das implantações. Foi outra coisa que a gente percebeu. Né? A gente fazia as cooperações e depois de 3 anos, né, quando estava para renovar o termo, a gente verificava que a instituição não conseguiu avançar. Eu tive dificuldades, né? Então já era tarde demais para perceber isso. Então agora cada projeto, cada cooperação que tem, a gente aloca um gerente de projeto que ele fica acompanhando frequentemente. E qual é o papel dele? O papel dele é tirar os impedimentos. Eu estou com dificuldade em determinado módulo, eu preciso de um treinamento, eu preciso de uma visita, o que você precisa para avançar. Então essa equipe aqui está formada por esse time ninja, tá certo? De 3 homens e 3 mulheres, mas vocês já sabem quem manda aqui, né? Com certeza não são os 3 de trás. Tá? Então, esse time aí é o que tem essa interação com as instituições e com as empresas licenciadas, que são importantes parceiros também nesse processo de implantação. E aí eles têm ferramentas também que a gente criou nesse período, tá, para acompanhar o progresso de implantação de cada instituição. Tá?
objetivo aqui não era vocês entenderem o que é exatamente isso, mas aqui a gente consegue monitorar, é um mapa que a gente consegue monitorar quais são os módulos implantados em cada uma das instituições, em que status está, se está em implantação, se está implantado, se está homologado. Tá? Então a gente consegue ter um retrato, tá? E a gente consegue também ter um retrato das pendências, né, de tarefas que foram solicitadas e não foram atendidas. E uma outra ação bastante importante que está acontecendo nesse momento é uma revisão desse modelo de cooperação. Tá? Então, a nossa resolução ela foi criada, né, um modelo em 2011, depois foi atualizado em 2013 e precisa de mudanças. Tá? A gente tem lições aprendidas desse período, tá? É importante que a gente reflita, avalie e implemente, tá, as mudanças necessárias para que a gente tenha um modelo mais interessante, um modelo mais adequado às realidades atuais. Então, nesse momento, a gente está passando por uma revisão dessa resolução, tá? E a previsão é que no começo agora, né, entre agosto e setembro, a gente tem um novo modelo, um modelo diferente, baseado em várias lições aprendidas. Inclusive, eu já convido a vocês aqui, tá, para ficarem atentos, que vai ter uma mesa redonda onde a gente vai receber feedbacks, tá, e a gente espera escutar as instituições, as empresas, de quais são as dificuldades desse modelo, o que é que vocês observam que poderia ser melhorado, e a gente vai coletar essas informações para tentar incorporar o máximo possível nesse novo modelo. Pronto. E aí a última onda, tá, que também já está em andamento, é a onda da inovação. Tá? E essa é a onda mais relevante, tá, e que vai ter o poder maior de mudar o que está para vir. Então, qual é o desafio que a gente tem para inovar? Né? São 15 anos de vida do sistema, então quem trabalha com sistemas sabe, né, que os sistemas eles envelhecem, né, e os sistemas, quanto mais velhos, mais difíceis de serem mantidos. Tá? Tem problemas, né, na engenharia de software que são explicados, como erosão arquitetural, envelhecimento de software, né? Uma série de conceitos que vem surgindo aí, são dificuldades que acontecem em sistemas no mundo todo. Tá? Então, o que é que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar essas boas práticas, precisa pegar essas experiências e tentar avançar. Então, mesmo assim, né, tendo essas práticas, todo mundo sabe que é uma dificuldade enorme. Tá? Outro dado interessante é que qualquer mudança, qualquer interferência que a gente faz nesse sistema, né, um sistema de grande porte, é um sistema antigo e, além disso, ele é usado, né, numa escala muito grande. A gente estima, tá, que tem mais de 1 milhão de usuários, né, em todo o Brasil, contando com os usuários de todas as instituições. E ele é responsável também pela gestão do processo administrativo, né, em 50 instituições, aí de instituições públicas. Tá? Bom, então não dá para mudar rapidamente, tá? Não é simplesmente como um blade lá, a gente tira, né, e coloca de novo, né? Não é uma lâmina que no data center que a gente consegue substituir. O sistema é muito complexo, você fazer qualquer interferência, qualquer mudança. E também não dá para improvisar, tá? MacGyver consegue improvisar, né, mas a gente não consegue improvisar do dia para a noite, inventar alternativas aí e conseguir substituir esse sistema. Tá? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que nas de novo as estratégias da indústria, estratégias né, apontadas aí né, na literatura e pelas empresas e conseguir, né, absorver e adotar. Então, existe um modelo que a gente se inspirou, que é o modelo do Gartner, que é o chamado modelo bimodal. Qual a ideia desse modelo? A ideia desse modelo é você dividir a operação de uma instituição, de uma empresa, né, de uma organização, em duas operações. Uma operação que tem que estar mantendo o legado existe, você não pode substituir do dia para a noite, mas parte da sua operação você já vai e direciona para construir o futuro, para que em pouco tempo você consiga fazer a substituição. Porque se você ficar só na manutenção do legado, você nunca vai sair dessa situação e também você não consegue jogar o legado fora do dia para a noite e desenvolver o futuro. Então, esse modelo do Gartner, tá, ele descreve, tá, e aponta nessa estratégia de você atuar no modelo, né, bimodal, em 2 modos de operação. Então, o que é que a gente fez? Né? Se a gente olhar para o modelo de manter o legado, o que é que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo algumas ações, né, que uma delas eu chamo de transplante. O que é o transplante? O transplante é substituir partes vitais e internas do sistema sem a percepção do usuário. A gente muda lá, o sistema tem um resultado significativo, mas o usuário não percebe. Então, tem várias ações, eu não vou entrar em detalhes em todas, mas algumas delas vocês vão ter palestras aqui específicas sobre ela.
Então, teve a aniquilação da base de arquivos, tá certo? Foi uma das coisas... Essas duas ações aqui foram as ações mais significativas que a gente fez do ponto de vista de arquitetura nos últimos anos. Tá? Foi exterminar a base de arquivos e aniquilar a base de arquivos, exterminar o sistema log. O novo modelo de autenticação e autorização, que vocês também vão ter palestras aqui específicas, o isolamento e a atualização para o Java 7. Tá? Mas vou falar das duas aí que, pelo menos nesse momento, eu julgo as mais relevantes. A base de arquivos, né? Quem lida aí com a implantação, né, e manutenção dos sistemas deve lembrar aí qual é o problema da base de arquivos. A base de arquivos é uma solução que armazena os arquivos todos do sistema no banco de dados relacional. Tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que o volume, tá, é bastante grande, né? De acessos a arquivos, a gente, pelo menos aqui nos sistemas, a gente tem 3 milhões de acessos mês. Tá? E esses arquivos aqui, 4 milhões de arquivos, eles ocupam 4,6 teras no banco de dados. Qual o problema disso? Impossibilidade de realizar backups, a gente não consegue fazer backups frequentes de 4,6 tera, não consegue fazer diariamente um backup disso, tá? Até poderia, se a gente tivesse recurso, né, financeiro, né, super disponível aí para a gente estar adquirindo a storage, mas isso seria um desperdício. E essa operação de acessar arquivos, né, em algumas estatísticas que a gente tirou, né, que eu venho acompanhando o sistema, sempre uso, a gente identificou que a operação de acessar arquivo é a operação mais usada no sistema. Né? No SIGA-A é a operação mais frequente. Então, quando eu olhava as estatísticas de todas as requisições, né, de todas as URLs acessadas, a operação de visualizar arquivo era mais acessada. Por quê? Tinha lá o vfoto. Toda página do SIGA tem uma foto do usuário. E cada vfoto desse, tá certo? É um acesso ao sistema que precisa ir no banco de dados, pegar aquele arquivo. E eu estava acessando um arquivo no banco de dados, um arquivo que quase nunca muda. Pelo menos eu não conheço gente que fica mudando foto todos os dias. Tá? Então, era um desperdício, né? A gente está fazendo isso. Então, a solução foi mudar, tá, de um banco de dados relacional para uma abordagem mais moderna. Então, a gente passou um tempo estudando, tá? Viu na literatura, viu o estado da arte da pesquisa, o que é que se faz em relação a isso, e adotou uma abordagem de File Delivery System, que é uma abordagem similar como o Facebook armazena, tá, os seus arquivos. E aí, quais foram os resultados desse negócio? O resultado foi bem interessante. Tá? A gente fez um cenário de estresse aqui, né, com 10 mil requisições sendo realizadas por 1.000 usuários simultâneos. Tá? E nesses nossos testes, o que é que a gente conseguiu? Na abordagem banco de dados, a abordagem antiga, a gente conseguiu uma vazão máxima de 21 requisições por segundo. Na abordagem nova, a gente consegue 1.567 requisições por segundo, o arquivo. Tá? E a taxa de erro nesse cenário aqui era de 22%, ou seja, 22% das requisições a arquivos, nesse cenário de teste aqui, eles respondiam com erro, o sistema não conseguia atender. E aqui no cenário novo, a gente consegue atender todos, e a vantagem adicional é que a gente consegue fazer um backup diferencial diário. Todos os dias eu faço backup da base de arquivos do que mudou de um dia para o outro. Tá? E a outra também, bem significativa, é o sistema logs. Tá? Também era outro problema, a gente tem 525 milhões de registros somente em 2017, tá? 3 milhões de registros somente num dia, isso é um dia de matrícula. Então aqui o sistema logs é a base que guarda todos os logs de acesso dos usuários. Então tudo que o usuário faz no sistema, a URL que ele acessa, a operação que ele executa, está lá nesse log. Então gera um volume muito grande de informações. A gente também tinha dificuldade de fazer backups. Vez ou outra eu tenho que fazer limpeza de dados de log. Chegava depois de um ano, vamos limpar, vamos tirar da base viva, botar numa base à parte, porque o sistema começa a ficar muito lento. E toda vez que eu fazia pergunta lá para os engenheiros, pessoal, me dê as 10 URLs mais acessadas no ano 2017. Eles faziam uma consulta SQL e ficava lá esperando um dia e o sistema e o banco de dados não respondia. Tá? Então, para que eu tinha uma base tão grande se eu não conseguia explorar, se eu não conseguia minerar nenhum dado? Então, a gente também fez um estudo bem sério, avançado, um projeto de quase um ano, e mudou a abordagem de armazenamento para banco de dados para uma abordagem, né, chamada LK, tá, que usa o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. E quais foram os resultados? Resultados também bem significativos. Na abordagem antiga, a gente tinha uma máquina dedicada com 48 cores e 4 processadores. Na abordagem nova, a gente só precisa de 8 cores e um processador. Na abordagem antiga, a gente precisava de 128 GB de RAM. Na nova, a gente só precisa de 12. Na antiga, a gente processava 70 logs por segundo no máximo, e agora a gente processa 4.000 logs por segundo, tá? Com infraestrutura bem mais leve. E aí outros upgrades também que foram sendo feitos, tá? Que vocês também ao longo das apresentações vão ver. Tem upgrades nos sistemas, né? Mudança no modo de almoxarifado, patrimônio, ponto eletrônico.
várias coisas significativas que foram feitas. Eu vou destacar aqui processo eletrônico, tá? Que a gente tem a mesa virtual, tá? Então todo o processo eletrônico aderente ao decreto, né, e aos normativos relacionados a processos estão implementados nesse sistema. E outros upgrades de processo também que a gente realizou. Tá? Então, algumas mudanças, melhoria nos processos. E uma mais significativa e mais recente aqui foi essa substituição do eProject, que era o sistema de gestão de tarefas, que a gente substituiu ele e usa agora o GAS, né, para a gente ficar com todo o GAS para implementar as tarefas. Então, esse sistema foi uma customização do Redmine, né? Então, o Redmine funciona para empresas de software no mundo todo. Por que não vai funcionar para a Sinfa? A gente tem alguma coisa de diferente? Não, não tem. Tá? Então, a gente fez uma adaptação e hoje usa essa ferramenta GAS. Então, pronto. Nesse modelo bimodal, eu falei um pouco de como manter o legado e agora o que é que a gente está fazendo relacionado à inovação, tá? Para desenvolver o futuro. Então, para desenvolver o futuro, eu começo a fazer o quê? Criação de novos sistemas para substituir módulos obsoletos. Tá? O que é isso? À medida que a gente precisa fazer grandes evoluções em algum módulo específico, ao invés de fazer uma evolução no módulo antigo, eu crio um sistema novo, um módulo novo, e faço a integração entre eles, tá? Como se fosse um sistema independente. Quem é que já foi feito dessa maneira? O sistema de registro de frequência, que a gente chamou de Cronos, o sistema de memorandos, o novo sistema de memorandos, que é o Memo, o Intelectus, que é um sistema de gestão da produção intelectual dos docentes, e o EMEI, que é o emissor de mensagens institucionais. Todos esses sistemas, eles substituem módulos já existentes nos sistemas atuais, só que eles nascem como um sistema novo, tá? Integrado, só que é um sistema novo, que roda independentemente, que eu posso escalar de maneira diferente, mas ele está totalmente integrado. O Cronos é esse exemplo aqui, ó, sistema de registro de frequência. Tá? E o sistema de memorandos, que é o Memo, tá? Tem uma interface completamente moderna, foi baseado em estudos de usabilidade com pesquisadores, tá? E pessoas de desenvolvimento, e a gente criou um sistema que deveria ser tão fácil mandar um memorando quanto é mandar um e-mail no Gmail. Tá? Então essa era a meta aqui que a gente tinha. E também criação de novas soluções. Tá? Então também soluções integradas e desacopladas, também surgem alguns sistemas novos, mas que estão totalmente integrados aos sistemas, né? O sistema de acervos e o Siri, que é um sistema de relatórios, e alguns outros, mas vou destacar os dois aqui. Tá? O sistema de gestão de acervo, que é um sistema para armazenamento de dados artísticos, históricos e de museus. E o sistema de relatórios institucionais, que é um sistema, né, que a gente poderia fazer uma analogia com o DW, ele pega dados de todos os sistemas e tenta montar visualizações para que os usuários possam, de maneira em tempo real, fazer os ajustes nas visualizações e nos gráficos que eles precisam. Pronto, então a gente entendeu o passado, vamos agora olhar o futuro, né? Então isso foi o que vem acontecendo, né? Acontecendo no passado, tem acontecido nos últimos anos. Tá? E aí agora, para entender o futuro, né, a melhor maneira de prever o futuro, como o Peter Drucker fala, né, é você criar o futuro. Então, vamos lá, a estratégia para a gente criar o futuro nos próximos 15 anos. Essa filosofia, tá? Construir pontes e não muros, certo? Então todo o trabalho que a gente está fazendo aqui é exatamente para fazer ligação com as pessoas, ligação com as instituições, é permitir um acesso de mão dupla muito mais fácil, tá? Então essa estratégia ela passa por 4 grandes ações, tá? O compartilhamento de dados para estudos, análises, etc., né? Eu vou dar alguns exemplos disso. A participação da comunidade na priorização dos esforços de evolução, o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é um dos carros-chefes nossos agora, e o incentivo ao desenvolvimento descentralizado. Tá? Não precisa ser apenas a Sinfa que faz o desenvolvimento. Qualquer um que tiver conhecimento em computação, em programação, pode desenvolver suas próprias soluções. Então, essa é a ideia. Tá? Então, primeiro, compartilhamento de dados. Os dados abertos da UFRN, né, o portal que foi criado em atendimento ao decreto. Tá? A gente fez um investimento muito grande nisso, né? Fez com um trabalho muito sério aqui, e a gente publicou 58 conjuntos de dados, tá? Que isso dá 284 arquivos de dados diferentes que estão abertos para o público geral. Tá? Hoje
eu não coloquei aqui o gráfico, mas tem um pesquisador, né, no Brasil, que é o Tiago Ávila, ele fez um estudo e apontou a UFRN como uma instituição de ensino que tem a maior quantidade de conjunto de dados. Por quê? Porque a gente realmente investiu de uma maneira séria para esse objetivo, que a gente quer compartilhar o máximo de dados possíveis para que as pessoas estudem, analisem e mostrem conhecimento, né, ou apresentem novas visualizações que a gestão da gente não consegue perceber. E isso vem acontecendo, tá? Aqui são alguns exemplos de estudos feitos por alunos, né, de mestrado, alunos de especialização e de graduação, que começam a usar os nossos dados, sem nenhuma indução da CINFA ou da gestão, começam a usar os dados e apresentar informações úteis para a gestão. Tá? Então, são alguns gráficos aqui, que eu não vou me deter em muito detalhe, mas tem várias visualizações. Aqui foi um trabalho de mestrado, né, que um aluno, né, faz estudos sobre como é que está sendo... como é que vem crescendo o número de docentes e de servidores na UFRN nos últimos anos, né, a quantidade de ofertas de turmas, tudo isso baseado em dados abertos, tá, com várias visualizações distintas, coisas que a gestão não induziu nada, essas coisas apareceram simplesmente por ter dados abertos, que é muito interessante e muito útil, porque não teve nenhum investimento, tá, direto da gestão para que essas coisas surgissem. O Gênese, que é uma ferramenta, né, similar àquela do Oráculo, mas aqui a ideia é que ela seja aquela de participação da comunidade, então todo mundo pode solicitar mudanças, né, eu já falei um pouco, e a gente termina que a gente consegue priorizar as coisas baseado na visão de todos. E uma coisa muito forte que precisa acontecer, né, e vem acontecendo de maneira cada vez mais sistemática, que fomenta a pesquisa, desenvolvimento e inovação nos âmbitos dos sistemas. A gente está dentro de uma universidade, tá, e é muito triste a gente não conseguir, né, integrar bem os projetos de pesquisa, as coisas que acontecem aqui numa instituição de pesquisa, de ensino, né, com as ações que a gente está realizando na superintendência. Isso também, né, da mesma forma, vocês que são de instituições de ensino devem, né, se sentir um pouco frustrados. Como é que a gente tem tantos pesquisadores especialistas que estão olhando o futuro, né, estudando e desenvolvendo pesquisas, e a gente não consegue pegar essas pesquisas e implantar, né, os avanços no sistema. Então, a ideia dessa ação é essa, é a gente integrar de uma maneira muito mais forte esses esforços de pesquisa e desenvolvimento. E aí vem acontecendo algumas ações interessantes no âmbito de internet das coisas, tá? Que é um exemplo de um projeto para monitoramento de veículos oficiais que usa RFID, usa dispositivos móveis, usa infraestrutura de internet das coisas para fazer monitoramento dos veículos oficiais da universidade. Tá? Aqui tem algumas telinhas mostrando alguns protótipos, né? Isso aqui é pesquisa junto com desenvolvimento, ainda não tem um produto pronto, mas está prototipado, está em desenvolvimento. O Kiwi, que é um monitor inteligente de filas também, a motivação dele é monitorar, né, o tamanho das filas no restaurante universitário e conseguir indicar para os alunos se é um bom momento para ele ir ou não para o restaurante, baseado no monitoramento em tempo real. Tá? Então, a ideia é exatamente essa, a gente ficar monitorando as filas. Tá? E aí, para isso, foi também desenvolvido protótipos com vários sensores, onde, à medida que as pessoas fossem ocupando a fila, esses sensores iam detectando pessoas e informando, através de um aplicativo, se é uma boa hora ou não dele ir para o restaurante universitário, ou se é melhor esperar mais 15 minutos para chegar. Isso também é pesquisa, tá? Ainda não tem um produto pronto, mas são coisas que a gente está investindo, está arriscando, que pode dar certo. Tá? E o último aí, que também foi um projeto de pesquisa que deu certo e já está implantado, tá? É esse gestão das catracas aqui, né, no restaurante universitário, que foi um sistema que a gente já tinha catraca, um sistema antigo, que era cliente-servidor que fazia o controle de acesso, e agora a gente criou um novo sistema que ele, baseado nos princípios da internet das coisas, ele tenta ser um sistema de alta disponibilidade, ou seja, mesmo se cair a internet, ele continua, né, fazendo o registro, continua verificando se o aluno tem ou não acesso naquele momento ao restaurante, e as catracas entre elas também sincronizam dados, de modo que se todos os dados que estão aqui são propagados para outra, se uma das catracas parar de funcionar, a outra pode atender, né, com as mesmas informações. Então, como foi esse projeto? Foi um projeto também de pesquisa e desenvolvimento, mas que a gente conseguiu implantar, tá? Está aqui os protótipos, o desenho do desenvolvimento. E hoje, né, a gente tem essas catracas em operação, monitoramento em tempo real de cada catraca. Eu posso mandar comandos, né, a pessoa não precisa ir lá se ela tiver com algum problema. Tem um dashboard aqui que ele consegue acompanhar, né, o funcionamento de cada catraca.
E, por fim, um projeto aí que está iniciando é um projeto em ciência de dados, que é o explorador de dados de atividade de pesquisa e produção intelectual. Esse projeto tem a ideia de incorporar também, né, práticas de Big Data, de Analytics, nas informações de pesquisa e produção intelectual aqui da UFRN, de forma a mostrar visualizações e direcionar as políticas de pesquisa da universidade. Tá? Esse projeto está iniciando, é chamado Projeto RIMO. Pronto, e por último, tá, a última ação aí, né, desse modelo novo de inovação é o incentivo ao desenvolvimento descentralizado. Tá? Então, qual é essa última ação? É uma ação que a gente começou a tirar o esforço, tá, de apenas a Superintendência de Informática que desenvolve sistemas e soluções, né, a gente começa a mudar essa filosofia para dizer, ó, qualquer um que tiver conhecimento em sistemas pode desenvolver suas próprias soluções. O que é que a gente vai dar? A gente vai dar uma API de acesso aos dados dos sistemas, essa API é aberta, tá certo? Então, qualquer servidor, aluno da UFRN pode acessar a API com um cadastro prévio, e essa API ela tem uma série de serviços, tá, que responde, né, e retorna dados em tempo real dos sistemas. Tá? Tem toda uma infraestrutura bacana, nova, né, de microserviços, DevOps e containers, mas ela tem permitido um avanço grande, né? E porque a gente acha que a API é uma das evoluções mais significativas que foram feitas aí nos últimos anos? É porque os dados no mundo todo mostram a relevância da API, né? Esse estudo do Gartner mesmo mostra que em 2020 30% de todas as conexões que vão acontecer na internet vão ser feitas por sistemas sem tela, ou seja, por coisas, né, que vão se conectar a APIs e fazer operações. E o próprio Hype Cycle, né, do Gartner, que aponta as evoluções tecnológicas, aponta várias questões de APIs aqui, ó, como estando no hype aqui da onda. Tá? Então, isso é um investimento importante, né, que a gente está olhando para o futuro. Tá? Isso já tem dado alguns resultados. Essa API ela já existe, tá, há um pouco mais de um ano, e os principais resultados foram isso. Sistemas como esse começam a surgir. Esse sistema é chamado multiprova. Como é que esse sistema foi desenvolvido? Foi pela Superintendência de Informática? Não. Foram professores de um departamento que tinha um problema específico, desenvolveram uma solução para eles, que é um sistema de gestão e geração de provas, tá? De modo a automatizar, inclusive, dados das questões. Então, eles conseguem criar templates de questão e variar os dados de modo a cada questão sair de maneira diferente para cada aluno. Tá? Então, ele coloca aqui, tipo, aqui uma variável x pode variar de 1 até 10.000. Essa outra variável y pode variar de tanto a tanto. E o sistema começa a gerar questões diferentes para cada um dos alunos, de modo que um aluno pode sentar do lado do outro, olhar a prova do outro e não conseguir responder. Tá certo? Então, isso foi desenvolvido pela Sinfo? Não, foi desenvolvido por professores que tinham um problema específico e tinham conhecimento para desenvolver esse sistema. Eles usam a API, eles estão acessando dados dos sistemas aqui, em tempo real, mas não foi um sistema desenvolvido pela Sinfo. Outra ideia também que surgiu de uma dissertação de mestrado, o sistema Reuse. O que é a ideia desse sistema Reuse? É um sistema que permite, né, o reuso, tá, ou a transferência de bens dentro da instituição. Então, se eu tenho uma unidade, eu estou na unidade e essa mesa aqui não me serve mais, eu posso simplesmente anunciar, tipo um OLX, e qualquer outro servidor da instituição pode registrar interesse, e se for aprovado o interesse dele, a gente faz a transferência do bem entre as unidades de modo a reusar o bem dentro da instituição. Tá? Pode não ser útil para mim, mas pode ser útil para outra pessoa. Então, o sistema ele tenta fazer esse casamento de anúncios, né, e já é integrado ao CIPAC, de modo a fazer a transferência do bem entre as unidades e todos os procedimentos necessários para a transferência de bem. Criado como uma dissertação de mestrado, depois foi incubado na Sinf, a gente terminou esse sistema e está em uso aí o reuso. Você imagina um sistema como esse em toda a administração pública, se a gente conseguisse fazer compartilhamento de bens, né, móveis aí entre várias instituições. O Vem Cá também foi um outro exemplo, tá, de um aplicativo que surgiu numa disciplina de graduação, um aluno que tinha um problema específico que era: eu não tenho carro e eu preciso de caronas. Né? Qual um aplicativo interessante para isso? Tem vários aí na internet, mas eles não são seguros porque eu não sei exatamente, né, com quem eu estou pegando a carona. Então, esse aplicativo ele faz integração com os nossos sistemas e apenas usuários, né, ou seja, apenas a comunidade acadêmica da UFRN pode se cadastrar nele e oferecer e solicitar caronas.
O Olá, que é um aplicativo de comunicação institucional também, similar ao WhatsApp, só que para grupos fechados e oficiais, né? Então, por exemplo, se eu estou matriculado numa disciplina, ninguém precisa criar um grupo no WhatsApp para isso. Eu já estou lá matriculado, já se sabe que existe um grupo, tá, oficial, né, que é dessa disciplina aqui. Eu posso criar grupos de maneira diversa, né? Grupos dos gestores, grupos dos diretores, grupos dos pró-reitores, simplesmente pela designação ou por outros critérios. Campus Seguro também é outro exemplo, que não foi criado pela gente, né? Foi um projeto aqui, Smart Metrópolis, da UFRN, que tem um objetivo de criar um aplicativo para a segurança, né? De modo que possa fazer denúncias de situações que aconteceram na UFRN, como furto de veículos ou pessoas suspeitas. Tá? Isso não foi feito pela Sinfo. E tudo isso só foi possível por quê? Porque a gente tinha API. Opa! Não acabou não, tá? Então pronto, então assim, desses aplicativos a gente está cada vez mais induzindo, tá? Teve o Hackathon 2017, surgiram ideias interessantes, bem prototipadas, tá? Que estão incubadas. Então, por exemplo, surgiu o orientador acadêmico inteligente, o pessoal usa aqui aprendizado de máquina para orientar alunos no processo de matrícula. Então, o aluno, ao escolher uma disciplina, ele começa a fazer avaliação. Ó, não cursa essa disciplina A com a disciplina B, porque 80% das pessoas que pagaram esse tipo de disciplina junto não tiveram sucesso. Então, ele começa a fazer análise de dados baseado no histórico, tá, das informações que a gente tem no SIGA e no próprio perfil do aluno, e começa a sugerir, tá, informações, orientações de como ele deveria se matricular. É um sistema, né, assim, de pesquisa, exige muito conhecimento de estado da arte, mas pelo menos é uma ideia bem interessante que é viável de implementar nos dias de hoje. Tá? E o chatbot também, do SIGA, tá, onde você pode conversar e pedir orientações, tá, um chat aqui, tá, com um robô. E isso tudo foram ideias que surgiram num hackathon que a gente desenvolveu porque tem API, tá? Isso, agora a gente começa a perceber que isso é possível acontecer. E muito mais. O que é que está acontecendo hoje? Só para vocês terem uma ideia, essa API ela precisa da pessoa fazer um cadastro prévio, como é o Google, o Facebook, qualquer um. Você faz um cadastro para ter uma chave de acesso. Tá? Então, hoje a gente já tem 236 pessoas aqui na UFRN que solicitaram chave de acesso ao ambiente de teste, ou seja, tem alguém fazendo alguma coisa por aí, 230 pessoas, e 110 chaves dessas já estão habilitadas para produção. Então, tem umas soluções por aí que talvez eu nem conheça, que as pessoas estão fazendo dentro dos departamentos para resolver os problemas dele de maneira descentralizada. E aí, a grande questão aqui, imagine se isso tudo a gente conseguir colocar para a rede, tá? Ou seja, essa ideia de compartilhamento de dados, se a gente começar a compartilhar dados entre a gente, né? Se a gente começar a ter a participação de toda a comunidade na evolução do sistema, se a gente começar a realizar pesquisas, pode ser que aqui na UFRN a gente não tenha um professor que tenha muito conhecimento na área de mineração de dados, mas na UNB tem um especialista, ele pode também contribuir para a evolução do sistema. Se a gente começar a articular melhor essas coisas, a gente vai ter uma coisa muito mais poderosa, tá, do que a gente tem hoje. E isso que a gente fala, né, esse conceito aqui do futuro que eu estou apontando aqui, o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo, tem muito a ver com um conceito aqui de inovação aberta, tá? Que inovação aberta, na minha opinião, é a salvação, tá, para tudo que está acontecendo. A gente está cada vez passando, né, por problemas de orçamento, tá? E as coisas vão ficar muito mais difíceis, e a gente está num ambiente que tem instituições públicas, né, com grande conhecimento nas áreas de processo, na área de gestão. Tá? E também tem instituições de ensino que têm uma condição, né, de ter conhecimento e de produzir conhecimento, porque a gente não une essas coisas para criar, né, um modelo de sistemas, um modelo de evolução do sistema de modo mais inovador. Tá? Então, a inovação aberta é esse modelo. Tá? O que é inovação aberta? Então, antes de entender o que é inovação aberta, é importante entender o que é inovação. Inovação é um processo criativo, né, transformador e que promove ruptura de paradigma, né? Mesmo que parcial. Então, uma inovação é algo que muda, tá, o que a gente conhecia no passado para o novo. E inovação aberta é só uma especialização disso,
tá? Onde a ideia de inovação aberta é que a inovação não acontece apenas dentro da instituição, ela pode acontecer em qualquer lugar e a inovação ela flutua, né? Ela passa aí nas fronteiras das instituições, né? Eu posso absorver uma inovação que foi criada em outra instituição, dentro da minha instituição, eu posso compartilhar minha inovação com outros, e esse é um modelo bem interessante, tá? Isso já funciona em vários lugares, tá? Tem uma mineradora, por exemplo, que conseguiu, né, um avanço aqui, um resultado bem interessante por esse modelo, né? O que é que eles fizeram? Eles abriram todos os dados deles, geológicos, e colocaram para a comunidade. Descubram coisas sobre meus dados geológicos. Se você descobrir coisas interessantes, eu lhe remunero. E aí o que foi descoberto? Foi descoberto 110 novos locais de extração de ouro, tá? Que a mineradora não sabia, e especialistas no mundo identificaram isso e foram remunerados por causa disso também. Tá? A própria Lego também faz isso, né? A Lego tem um site lá que é o Lego Ideas, né? Onde cada usuário que entrar lá, ele pode criar um set, né? Um set é um pacotinho daqueles, eu quero fazer da Copa, né? Então começa a montar lá o Lego de maneira virtual. Se aquela ideia for interessante e se a comunidade aprovar, a Lego vai lá e monta um set físico, né? Daquela coisinha lá para vender, e você é remunerado por isso. A Samsung também faz isso com esse projeto Next dele, né? Ele incuba ideias em empresas e adquire as empresas que forem interessantes. Tá? E a própria GE também. A GE diz que ela tem 21 milhões de pessoas no mundo todo que trabalham para ela sem estarem lá. Tá? Então, né, para fechar aqui já no finalmente, então qual é a ideia de tudo isso, de inovação aberta, e o que é que a gente aponta aqui para o futuro dos sistemas? É essa ideia que centralização ela é uma estratégia obsoleta, tá certo? E quase sempre é uma abordagem ineficiente. Então a gente já percebe isso na nossa sociedade atual. Veja, se você perceber os principais fenômenos aí de negócio, o Uber, por exemplo, né? O Uber é um modelo que não é centralizado, né? É a maior empresa do mundo de transporte, né? Do mundo de táxi, e ela não é dona de nenhum veículo, ela não precisa centralizar, tá, os veículos, ela não precisa ter tudo para ser a maior. O Facebook também é o maior detetor de conteúdo, mas não cria nenhum conteúdo. Não é o Facebook que cria, são as pessoas. É um modelo distribuído aí, né, de desenvolvimento de conteúdo. O AliExpress também é o maior varejista do mundo e não possui nenhum estoque. E a Airbnb, né, que todo mundo também conhece, é o maior provedor de acomodações do mundo e não é dona de qualquer acomodação. Então, para que a gente centralizar? Tá? Então, o modelo que a gente tem aqui, né, que a gente está visualizando para o futuro, é exatamente esse modelo descentralizado. A gente não precisa, tá, ter todo o controle, toda a gestão, porque, na verdade, eu não vou ter eficiência, eu não vou conseguir ir muito longe se eu andar sozinho. A ideia é que a gente ande junto e aí a gente consegue ir muito mais longe. E aí, os próximos 15 anos do sistema, né, se resume a isso. Eu preferi, né, eu poderia até dizer aqui, né, seria muito fácil fazer uma visualização, né, e olhar o estado da arte que a gente tem e dizer, por exemplo, né, que o que a gente vai ter no futuro vai ser incorporação de aprendizado de máquina e inteligência artificial no sistema. Isso é muito óbvio, é o que está acontecendo no mundo todo. Tá? Então, vai acontecer aqui também. Tá? Internet das coisas, também, né? O avanço no mundo está apontando que a internet das coisas é a tecnologia que vai mudar e que está sendo adotada em todo lugar do mundo agora, né? O que vai mudar a nossa sociedade. Ciência de dados, visão computacional, né? Você processar imagens e tirar conhecimento disso, tudo isso é o que já está acontecendo. Então é meio óbvio, eu poderia até apontar para o futuro, dizer, nos próximos 5 anos, tá, a gente vai ter muito disso, aprendizado de máquina, a gente vai ter ciência de dados, a gente vai ter visão computacional integrada aos sistemas. Mas eu preferi, tá, ir muito mais além, tá, e dizer que nos próximos 15 anos, tá, a gente precisa sustentar isso aqui, tá, uma forte integração com pesquisa e inovação, tá? Porque é isso que permite eu estar sempre me atualizando. Tá? Eu costumo até dizer às pessoas que me conhecem, assim, eu sou professor, fiz um doutorado, né? E as pessoas olham para um doutor, para um PhD e acham que é porque ele conhece muito. Eu posso conhecer nada, muitas vezes eu sei muito menos do que, né, as pessoas que eu trabalho, os meninos ali são muito mais especialistas em JBoss, em coisas do Java, do que eu, eles sabem muito mais. Tá? Eu sou um tapado próximo deles, tá? Não é isso que diferencia, tá? O que diferencia as pessoas é a capacidade delas aprenderem, né? A velocidade com que elas conseguem aprender. Então, o que a gente precisa colocar aqui é isso, a gente precisa estar muito bem integrado com pesquisa e inovação para estar aprendendo toda hora, para estar mudando, para estar evoluindo a todo momento. A gente não precisa ser muito bom, né, numa coisa agora e ficar estagnado, não. A gente precisa aprender muito rápido as coisas e conseguir implantar. Tá? Então, essa é uma questão fundamental, pesquisa e inovação, tá?
O desenvolvimento colaborativo, o mundo todo está mudando para ser descentralizado, então não adianta a gente continuar querendo fazer as coisas de maneira centralizada, a gente não tem o poder aqui na UFRN de escalar se a gente não trabalhar em conjunto, se esse desenvolvimento não começar a ser descentralizado, tá aí com a governança participativa, tá? Todos poderem priorizar, dizer o que é mais importante para a rede, e não apenas ficar nessa visão, tá? Que era pelo menos a operação que acontece hoje, que é essa visão de que a UFRN é um prestador de serviço e eu estou demandando coisas. Não, você não precisa demandar, você vai lá e faz, você melhora o sistema e passa para os demais. Se todo mundo disser que aquela mudança ou que aquela sua ideia é interessante, aquilo é incorporado a um sistema, aquilo vai avançar para todo mundo. Então, essa é a grande ideia, tá? E essa é a coisa que a gente tem que começar a fazer, a gente já vem fazendo por essas ações que eu estou dizendo, e esse é o momento de eu anunciar, tá, para todos, que é isso que a gente vai fazer cada vez mais, né, agora, de maneira mais intensa nos próximos anos, para que a gente consiga construir esse futuro, que é um futuro sustentável. Tá? Sem isso, a gente não vai conseguir ter um futuro sustentável. E aí eu deixo a última frase aqui, né, que eu gosto bastante, do Charles Darwin, que é essa, né, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, a gente está passando por um processo de mudança na administração pública, está no governo, em uma série de locais na sociedade. Então, o que a gente precisa ser e fazer é ser muito rápido e eficiente em implantar as mudanças, em mudar para se adaptar ao meio. Certo? Então, essa é a oportunidade da gente estar aqui em conjunto, que com certeza a gente unido é muito mais forte do que cada um individualmente. Bom? Obrigado. Nós temos uns 5 minutinhos para abrir para perguntas. Alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Eu vou até você com o microfone. Bom dia, obrigado pela palestra. Professor, eu gostaria de saber quais são a intenção da Sinfo, por exemplo, para desenvolver módulos para pesquisa básica aqui dentro da UFRN, porque a gente tem o CB, tem o Instituto do Cérebro, que dispõe de biotérios e eles não têm uma forte infraestrutura em tecnologia da informação. Gostaria de saber se vocês têm algum planejamento para desenvolver algo para esse tipo de solução. Tá. Pronto, veja, o modelo, ele, né, como eu falei assim, nos últimos anos, ele mudou bastante esse modelo de como é que a gente vem atendendo as demandas. Até 2 anos atrás era muito assim, havia uma demanda do CB, havia uma demanda de uma unidade específica que identificava o seu problema e dizia, Sinfo, vou abrir uma requisição para você implementar. Tá? Agora não está sendo mais assim. Então, a resposta que eu tenho para dizer, a gente não tem nenhum plano de fazer nenhuma dessas ações até que a unidade, né, de vocês submeta uma solicitação, uma ideia, propõe uma ideia através daquele modelo lá do Gênesis e diga, eu preciso dessa solução para resolver esse meu problema. Se a comunidade, né, julgar isso relevante, aí é implementado. Certo? Então, esse é o modelo atual. A gente para de ficar tentando descobrir o que é que pode ser evoluído, ou de ficar simplesmente sendo reativo às demandas, né? E a gente simplesmente deixa a comunidade discutir se aquilo é interessante ou não para os sistemas, e no momento que aquilo ganhar uma alta popularidade, a gente implementa. Então, esse é o modelo atual de evolução dos sistemas aqui na UFRN, e o que a gente quer implantar, né, cada vez de maneira mais intensa para toda a cooperação, é que as instituições, né, possam definir as demandas, possam priorizar, possam votar, né, como vocês já estão usando lá o Gênesis também para a cooperação. Então, essa é a ideia. Bom dia, eu me chamo Igor, sou da Universidade Federal de Goiás. Achei muito interessante a palestra, né? Quando eu vi o nome da palestra, eu falei, ela é muito importante para o início, porque acho que ela quebra um pouco, ela traz luz às expectativas que a gente tem em relação à cooperação. E aí eu acho que o penúltimo slide ele resume muito o que a gente espera
e a reflexão da UFRN é muito interessante nesse sentido, né? Sem integração com pesquisa e inovação, sem desenvolvimento colaborativo e sem governança participativa, de fato, esse modelo de cooperação não vai ser sustentável nos próximos anos. Mas eu ainda não consegui enxergar efetivamente como é que a gente pode avançar nessa questão da gestão participativa, da governança participativa, perdão, e também no modelo de desenvolvimento, porque há uma cooperação, né, há uma transferência de tecnologia e também há uma descentralização orçamentária para alguns apoios, né? Como é que isso se comunica com quando eu passo o desenvolvimento para outras instituições também, né? Como é que elas que estão alocando ali mão de obra para trabalhar, como é que isso se organiza? Porque a gente sabe que essa cooperação surgiu a partir do sistema que a UFRN desenvolveu para ela. Acho que quando ela pensou em desenvolver, ela pensou em atender uma demanda que era própria, né? E isso acabou crescendo, porque os nossos problemas e as possibilidades de soluções, elas são em comum para as instituições, né? Então, um pouco o que eu vejo hoje é que talvez essa evolução ela tem que partir, ou a gente tem um sistema de referência que não é o da UFRN, ou a gente tem um sistema de referência que é o da UFRN, e a gente tem que conciliar como é que essas sugestões, essas requisições de mudança das cooperadas, né, das instituições parceiras, se comunicam com demandas da própria instituição. É claro que a gente tem que pensar, porque isso em algum momento pode ter algum conflito. E a última questão são fantásticas as soluções que foram apresentadas ali, que vão sendo pensadas, como isso efetivamente se incorpora na cooperação, né? Qual que é a perspectiva desses novos sistemas, que às vezes, em substituindo algum legado, algum módulo obsoleto, vão passar a ser incorporados aí na cooperação. Tá. Pronto, o que vai dar bastante sustentação, né, a essas respostas é exatamente essa revisão no modelo de cooperação que a gente está realizando. Tá? Já foi montada uma comissão aqui, a gente já está no trabalho há um pouco mais de 2 meses, que é exatamente pegando algumas das diversas experiências que aconteceram para criar um modelo mais sustentável. Então, de maneira mais objetiva, tá, nas discussões, a primeira questão é sobre o sistema ter uma versão de referência e como é que as customizações específicas de cada uma das instituições ficam, né, num modelo como esse. Então, a gente percebeu também, né, um aprendizado é que não adianta o UFRN ser a centralizadora do sistema. Então, o modelo hoje o sistema é da UFRN, a gente evolui e compartilha, e você, cooperada, se vira para customizar, né? Então, hoje é mais ou menos assim. Então, a nossa ideia, a infraestrutura que foi criada, os processos novos que foram criados e já estão em execução com algumas instituições piloto, essa inversão, a inversão de que a gente tem um sistema de referência que não é da UFRN. Nesse primeiro momento, ele vai ser a versão atual, a V0, né, que a gente tem, a gente vai colocar lá como referência, mas cada instituição tem o seu próprio fork, inclusive a gente é um fork dele. Tá? Então, a gente tem a autonomia de evoluir o nosso sistema, tá? Mas quando a gente for integrar a versão de referência, a gente tem que submeter, tá, para um comitê maior aí que vai avaliar se aquilo deve ser incorporado ou não. Tá? Então, a ideia é ter esse modelo realmente descentralizado. Tá? Essa infraestrutura, como eu já falei, já existe. Vocês vão ter uma apresentação específica sobre isso. E até, assim, se quiserem daqui, acharem que já estão preparados para a gente incluir como um plano de piloto também, eu gostaria de tentar utilizar esse modelo. Então, a gente definiu o modelo, definiu o processo, pegou umas 2 instituições para tentar fazer isso, mas ainda está amadurecendo. Mas a ideia de longo prazo é ter isso mesmo. Tá? E sobre a questão das evoluções, né, de como ter essa questão de transferência de recursos, como é que isso acontece, assim, o que a gente tem, eu acho que eu gosto muito de metáfora, porque eu acho que é fácil compreender as coisas. Então, eu entendo aqui o modelo de cooperação da seguinte maneira, né, você, quando faz uma descentralização de recursos, você não está adquirindo o sistema, não é isso que você faz. Eu acho que essa é a grande coisa, é o grande ponto de equívoco aqui. A metáfora que eu faço mais próxima do nosso modelo é como se você estivesse associando a um clube. O patrimônio existe lá, o conjunto de sistemas existe. E quando você faz uma cooperação, você está se associando durante um período, tá? Que você pode usufruir daquelas inovações que estão sendo realizadas. O que é que significa isso? Significa que qualquer inovação que for criada nesse período, você vai continuar tendo acesso. Então, é isso que a gente está
mudando, porque na resolução não ficava tão claro, estava lá os sistemas listados, SIGA A, CIPAC, SIGA RH. Aí eu criei um sistema como esse, Intelectos. Onde é que ele se encaixa? Então, assim, eu confesso a vocês que várias instituições já pediram, eu quero ter acesso ao Intelectos, e a gente negava porque eu não tinha segurança jurídica de dizer, eu posso ou não posso, ele é um sistema novo, a gente vai cobrar por ele. Não é isso, eu acho que simplesmente você tem um acesso a um repositório e tudo que surgir lá, né, nas áreas administrativas, acadêmicas e de gestão de pessoas, você vai ter acesso. Então, essa é uma das mudanças que a gente está fazendo, ter áreas onde as inovações surgem, você tem acesso, você está lá associado ao repositório durante um período, você não adquirir o sistema, tá certo? Não é licenciamento do sistema que a gente faz, apenas uma associação ao repositório. Tá? Se você não quiser dar continuidade ao termo, você simplesmente não recebe mais as inovações, mas o sistema, como já é hoje, o sistema continua sendo lá, você só fica desatualizado das inovações. Então, acho que a metáfora mais próxima assim, que eu consegui entender, que ao invés de adquirir o sistema, é você se associar a um clube. Então, se a gente tiver esse conceito mais na cabeça e conseguir documentar isso, a gente vai ter menos problemas do que a gente tem nesse modelo de cooperação, fica claro para todo mundo qual é o modelo. Não sei se eu respondi todas. Antônio da UFPE, eu queria perguntar uma questão mais específica em relação ao processo eletrônico. A gente está trabalhando lá com a customização para assinatura digital. Se a UFRN já tem um planejamento para incorporar isso no CIPAC. E a outra questão é sobre essa comissão de avaliação das mudanças da rede cooperada. Se ela seria formada por integrantes de toda a rede ou se já tem um planejamento como seria montada essa comissão. Pronto, em relação ao processo eletrônico, a gente tem planos sim, né? Hoje o processo eletrônico, ele implementa para assinatura eletrônica apenas por senha. Isso é limitado, né? Mas há ainda o entendimento pelos decretos, pelos normativos, que essa possibilidade é possível. Mas a gente já implementou um projeto piloto junto com a RNP, tá? com um certificado lá do ICP-Edu, e já implementou nesse modelo e viu que a gente conseguiria fazer. Só está na pilha aí de planejamento, que aí eu acho que vai ter uma palestra específica sobre o processo eletrônico, tá? Que o Wendel aí que vai falar, e talvez ele possa dar um detalhe em que situação, tá? Em que momento está esse plano, tá? Para a evolução e para a implementação de assinatura digital através de certificado. Tá? E em relação ao comitê, o que acontece é o seguinte, a gente já definiu que a gente vai precisar desse comitê, tá? Mas ainda não definiu como é que vai ser a participação dos membros da rede. A gente acredita, nas discussões na comissão, foi se a gente colocar todos, 50 pessoas para priorizar, talvez não seja tão eficiente. Se a gente colocar um grupo menor, é eficiente, mas tem que ver como é que a gente consegue uma abrangência de participação. A gente está na dúvida ainda, tá? A gente está discutindo isso e eu acho que é um momento, como eu falei, vai ter uma mesa redonda aqui de coleta de feedbacks, de sugestão, onde vocês participem, dêem ideias e nos ajudem também a construir. Essa resolução, esse modelo, ele está em definição. Tá? A gente espera que nos próximos 2 meses a gente consiga aprovar e mudar. Então, esse é um momento oportuno de vocês sugerirem. Se não for durante a mesa redonda, depois manda um e-mail para a cooperação, diz, eu tenho essa ideia, eu acho que isso funcionaria. Eu vi um modelo parecido aqui, tá, no Ministério do Planejamento, em tal lugar, como é que isso poderia funcionar de uma maneira mais sistemática e sustentável. Então, a gente está nesse momento exatamente para escutar todos e conseguir, né, fazer o melhor modelo possível para todos. Tá? E assim, só para reafirmar, eu acho que eu falei algumas vezes aqui, a gente não está fazendo esse negócio assim, parecer, o UFRN está eu sou um comercial, estou vendendo aqui. Não é isso, a gente começou a entender o seguinte, a gente começou a entender que se eu andar sozinho, eu sou muito fraco. Eu não consigo lá articular com o Ministério do Planejamento, com o CERF, para ter integração com sistemas estruturantes. Eu não consigo aprender muito bem como desenvolver um módulo de patrimônio. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Então, é isso que a gente botou já na cabeça, está toda a gestão, está todo mundo com essa ciência de que a gente é muito mais eficiente, na verdade, se a gente der um passo atrás e dizer, essa customização que um pró-reitor de graduação pediu aqui, pode não ser tão interessante porque, né, tem que ser discutido se a gente faz isso na nossa versão, né, customizada, ou se a gente vai submeter para um comitê maior, que tem uma burocracia maior. Tá? A gente está com essa ciência de que a gente talvez não tenha tanta
evolução nos nossos sistemas para ficar 100% aderente, mas é melhor não ficar 100% aderente aos nossos processos e a gente poder adaptar os processos, do que a gente caminhar numa situação que a gente está caminhando hoje, que a gente não consegue mais escalar. Eu não consigo mais evoluir, eu não consigo fazer as coisas porque tem demanda demais, todo mundo pede. É melhor que as coisas sejam descentralizadas e a gente mantenha uma versão de referência em conjunto. Então, é a visualização no longo prazo. A gente só vai conseguir se sustentar se for assim. A gente não tem mais orçamento suficiente para manter, né? A gente não tem mais as mesmas condições que a gente tinha no passado. Então, a gente precisa otimizar mesmo agora, tá? Para sobreviver nos próximos anos. Bom dia. Aqui. Bom dia. Parabenizar inicialmente pela sua apresentação, foi excelente. E sou professora da Universidade Rural de Pernambuco, coordenadora dos programas de pós-graduação da universidade, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E a universidade está em negociação com o sistema, ainda não somos parceiros. E a gente começa a vislumbrar várias coisas na sua apresentação, o que a gente poderia obter, principalmente se já existe uma integração com a plataforma Sucupira. Porque das formas como você fala ali, eu fico imaginando como que eu poderia buscar, ver um raio-x de vários programas, das linhas de pesquisa, se já existe isso, ou se vocês estão pensando em algum tipo de inter-relação de obter essas informações. Tá, boa pergunta. Uma coincidência, eu consigo responder muito bem essa pergunta, porque, por coincidência, foi a UFRN que fez uma cooperação com a CAPES para desenvolver o sistema do Sucupira. Então, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo o sistema aqui acadêmico, tá, para a gestão da pós-graduação nosso SIGA, a gente também está desenvolvendo o Sucupira, né, do lado lá da CAPES. E tem uma última entrega agora que a gente vai fazer para a CAPES, que é exatamente uma entrega que é chamada Integração IES, né? Integração com as instituições de ensino. Essa integração nada mais é do que um API, como eu montei aqui, que a CAPES vai disponibilizar para que todas as instituições no Brasil consigam integrar os seus sistemas com a plataforma Sucupira. Então, de maneira objetiva, hoje não existe isso, porque o Sucupira ainda não tem, mas já está em desenvolvimento e a próxima entrega que a gente vai fazer. Então, assim que a CAPES lançar isso, não é só o SIGA que vai conseguir fazer. Qualquer instituição de ensino no Brasil que tiver outro sistema vai conseguir acessar essa API de dados do Sucupira para integrar suas informações. Boa tarde. Bom dia. Meu nome é Jamila, eu trabalho na área de patrimônio da Polícia Rodoviária Federal. Gostei muito da sua apresentação, né, o que a gente tem aí para o futuro. E como cooperado desde 2009, as nossas negociações desde 2009, e usando o sistema o CIPAC e o SIG-RH desde 2013, né, a gente viu que muitas funcionalidades vêm melhorando, a gente está criando... As regras de negócio já estão bem estabelecidas e um anseio nosso é em relação à reformulação do sistema em si, da linguagem, trazendo para uma linguagem mais atualizada, com uma arquitetura melhor. Qual a perspectiva disso se concretizar num futuro aí próximo? E outra pergunta, a respeito das integrações, principalmente com o SERPRO. Qual o andamento disso? Tem alguma possibilidade concreta disso acontecer no próximo ano, por agora? Tá certo. E só uma questão. A gente está buscando trabalhar agora mais com aplicativo móvel também, né? E fazer a integração do CIPAC com as etiquetas de RFID. Como é que essa prospecção disso aí está andando também? Foi uma demanda que a gente já apresentou um tempo atrás. Tá, pronto, então vamos lá. A primeira é sobre a evolução, né, assim, da linguagem, da forma de apresentação lá do sistema de patrimônio. A gente deixa eu lembrar aqui, mais ou menos em outubro e setembro do ano passado, a gente começou um estudo e uma avaliação para decidir o que fazer para evoluir o módulo de patrimônio. Ele tinha, né, acho que alguns aqui conhecem, já passaram por alguns problemas, da forma como ele foi estruturado,
ele tem alguns problemas, ele tem gerado alguns pequenos defeitos que, dependendo da instituição, dependendo de algumas configurações, esses efeitos podem ser bem complicados na questão de visualização dos dados. Então, a gente percebeu isso já, só que mudar o módulo de patrimônio é um negócio tenso, tá? Assim, cadê o Heinson? Tá por aí, ó. O Heinson ali, ele perdeu 50% dos cabelos dele nos últimos estudos aí que ele fez. Mas assim, o módulo patrimônio ele é muito complicado e foi um dos primeiros módulos que foi criado no sistema. Então a gente está num esforço aí enorme que a gente já tem aproximadamente 6 meses, né, onde a gente vem fazendo entregas sistemáticas, né, de partes lá do módulo de patrimônio, e a gente está agora nas 2 últimas sprints que vai mudar bastante coisa, agora só que a estrutura interna ainda, tá? Para armazenar os dados de uma maneira que a gente consiga ter mais confiabilidade nas informações. Então esse é um grande esforço que está sendo feito, é um refactor interno. Eu acho que a partir daí é que a gente vai conseguir começar a respirar para avaliar o que é que a gente pode fazer de evolução. Então, no curto prazo, tá, a gente não tem nenhuma perspectiva assim, de melhorar visualmente, né, ou do ponto de vista de substituir o módulo de patrimônio. O que a gente está trabalhando muito agora é na confiabilidade dele, tá, interna, tá, para que a gente consiga no futuro avançar melhor, porque ele estava com alguns problemas lá no RMB, é um negócio muito complicado, tá, e a equipe toda do CIPAC hoje está dedicada a isso, já tem uns 4 meses aí de trabalho que está exatamente nesse ponto. A gente fez esse mesmo esforço há um tempo atrás, tá, isso foi uma questão aqui que a gente sempre priorizou muito, de não fazer as coisas mais fáceis, fazer as mais relevantes. Então a gente teve um esforço parecido com o RMA também, que era a parte do almoxarifado, também tem alguns problemas e foi um esforço enorme, e hoje ele está muito mais estável. Aqui na UFRN mesmo a gente praticamente não recebe mais erros, né, dos usuários chamados do erro por causa dessa evolução. Então a gente espera que nos próximos, quantos meses aí, Heinz? Daqui a 2 meses é lançada? O pessoal vai lhe apertar ali nos próximos dias aí, tá? Então mais ou menos 2 meses que a gente espera, 2 ou 3 meses que a gente espera que realmente o módulo de patrimônio esteja bem estável para que a gente possa pensar, né, em coisas mais no futuro, tá? Em relação ao RFID, a gente também tem uma demanda aqui, tá, do nosso setor de patrimônio. Eles estão fazendo um estudo até exatamente de qual tipo de etiqueta e de equipamento. Tá? Eu acho que a gente pode alinhar essas necessidades e ver, né, e discutir qual seria um modelo interessante para incorporar no sistema. Porque assim, hoje a gente já faz leitura de código de barra. Então, assim, mudar do código de barra para RFID, assim, o esforço de desenvolvimento disso é muito pequeno, né? O sistema, regras de negócio lá internas é que são complexas. Então, não acredito que seja algo muito complicado a gente fazer, não. A gente deve fazer aí nos próximos meses, né, algo dessa natureza. Então, a terceira eu agora esqueci. Integração, mais importante. Pronto, a gente chamou exatamente Vivaldi aqui do Ministério do Planejamento, tá, que vai participar de uma mesa redonda hoje à tarde, né, ele e a Miriam, para discutir um pouco sobre essa questão de integração. Tá? Então, cada um vai passar aí um pouco das atualizações, o que é que está acontecendo, né? Ele tem boas novidades aí para nos dizer, tá, sobre essas integrações. Então, nós também estamos bem ansiosos por isso. E eu também tenho algumas coisas para mostrar sobre as integrações que a gente tem avançado também. Tá certo? Então, participe hoje à tarde que você vai ter a resposta das suas perguntas. Boa tarde, meu nome é Camila, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, para não prolongar muito, como já excedeu o tempo, eu só queria tirar uma dúvida em relação a esses sistemas de inovação para melhorar a comunicação entre as cooperadas que vocês estão implantando. E um deles foi o Gênese, que vocês até apontaram que surgiu de uma iniciativa interna dos chamados abertos para a UFRN entre servidores e usuários. Como vocês projetaram isso para o sistema de cooperadas? Porque a gente já está utilizando, né? Porque já foi liberado, mas não ficou claro para a gente como que funciona o retorno, o feedback, os prazos, como as cooperadas têm que se comunicar com um feedback. Como que vocês projetaram isso para as cooperadas? Tá. Pronto, veja, assim, como qualquer mudança, a gente passa por um período de transição. Então, o que a gente percebeu, fazer do modo antigo não
Não tem, a gente não consegue, não adianta enganar vocês que eu abri um chamado e eu vou ser atendido. Você não ia ser atendido, né? Que ele demorava às vezes anos e criava uma expectativa falsa. Então o que a gente fez foi, vamos pelo menos agora, né, centralizar no ponto e avaliar como é que vai ser o comportamento. A gente fez isso aqui na UFRN e começou dessa maneira. Inicialmente a gente não definiu muito regra, como é que seria, quanto tempo, como era o comportamento, qual a quantidade de votos para aquilo. A gente começou a monitorar como é que está acontecendo isso. E aí a gente começou com o tempo, fazendo reuniões e aprendendo como é que seria o modelo, e a gente mais ou menos amadureceu o modelo aqui interno, tá? Ainda está em evolução. Então, a perspectiva é a mesma para a cooperação. A gente vai, né, continuar monitorando, tá? O pessoal vem avaliando as que são mais votadas e vai tentar sempre incorporar mais votadas, mas a gente ainda não tem um critério nesse momento para dizer quantas a gente faz, a partir de quantos votos, tá? É uma coisa que a gente precisa aprender e talvez também a gente possa receber feedbacks de vocês durante esse processo, tá, de evolução aqui das discussões. Mas a questão é que hoje a gente não tem ainda, a gente está aprendendo como fazer isso. Tá? Então, pessoal, agradeço aí por terem ficado aqui, né, até esse horário. Vamos ao almoço, a gente retorna à tarde, né? Acho que já vai ter ainda um sorteio de brindes rapidinhos. Pronto, tá bom. Vai ter mais não? Vai ser mais tarde. Então.